Dia 22 de janeiro. Êxodo 33. O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho, junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto eu decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leva este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o teu favor? Tua presença em nosso meio, que nos distingue, teu povo e eu, de todos os povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrada de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então eu peço que me mostre a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, pois eu terei misericórdia de quem eu quiser e eu mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Êxodo 34. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte.
Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã, subiu ao monte Sinai conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Senhor. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: O Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e a adorou. Em seguida, disse: Senhor, se é verdade que te agradas de mim, eu peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes a nossa maldade e o nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu: Faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém, tudo que eu lhe ordeno hoje. Irei à sua frente e expulsarei os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra para a qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados à deusa Aserá. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Celebre a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, coma seu pão sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente no tempo determinado, no mês de Abib, pois é o aniversário de sua partida do Egito. As primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias de seus rebanhos de bois e ovelhas. Para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá de quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita no final da safra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei as outras nações de diante de você e aumentarei o seu território, para que ninguém cobice sua terra enquanto você comparece diante do Senhor, seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereça o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento. Não guarde até a manhã seguinte carne alguma do sacrifício de Páscoa. Quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. O Senhor também disse a Moisés:
Escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo, não comeu pão nem bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho no rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade, que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu, até voltar para falar com o Senhor. Êxodo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse: Estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm 6 dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o 7º dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Então Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Foi isto que o Senhor ordenou. Entreguem uma oferta ao Senhor. Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a cortina interna que protege a arca, a mesa, as varas para transportá-la, e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro, seus acessórios, as lâmpadas e o óleo de oliva para a iluminação, o altar de incenso e as varas para transportá-lo, o óleo da unção e o incenso perfumado, a cortina para a entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, a grelha de bronze do altar, as varas para transportá-lo e os seus utensílios, a bacia de bronze e o seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e as suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e as suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos, que também são sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, anéis e colares. Apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino,
os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor, e todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para afiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel: O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro e prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões aos outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Êxodo 36. O Senhor deu sabedoria a Bezalel e a Aholiabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário irromperam a obra e informaram a Moisés: O povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então, Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: Homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiram com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida, fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa. Fez ainda
50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado a meia altura às armações, estendendo-se de uma ponta à outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois, revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, trançado com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro. Revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda. Confeccionou-a com linho finamente tecido e bordou-a artisticamente, usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro presos a 5 colunas. Revestiu com ouro as colunas e seus capitéis e seus ganchos e mandou fundir para elas 5 bases de bronze.